Olá pessoal, sou José Raul Batista e hoje eu vim falar um pouquinho da história do conceito Sniper de liderança. O conceito Sniper de liderança ele é basicamente construído em cima de três pilares: alvo, ambiente e ferramentas. E é um pouco desse universo e da onde nasce e quais resultados eles trazem para a carreira do líder e para a equipe, para a empresa que esse líder está atuando, que a gente vai conversar um pouquinho, que a gente vai mostrar para vocês aqui na frente como aplicar, como entender esse contexto, mas principalmente como tirar, né, o melhor proveito desse método, desse conceito de liderança. Há um pouco mais de 10 anos, entre alguns desafios de liderança que eu recebi na minha carreira, e eu tive a oportunidade de liderar equipes de todas as esferas, basicamente, comerciais, time de vendas, administrativos, operacionais, logística, equipes de custo, planejamento estratégico, inteligência de mercado, desenvolvimento de negócios, pricing, produtos, enfim, tive grandes oportunidades de desenvolver o meu processo de liderança, mas acima de tudo aplicar metodologias que geraram resultados, mas principalmente conseguir desenvolver pessoas e através desse desenvolvimento eu conseguia atingir meus objetivos que geraram milhões de reais aí para as empresas por onde eu passei. Bom, como eu falei um pouco mais de 10 anos atrás, eu recebi uma equipe onde tinha alguns desafios para essa equipe. Entre os desafios que ela tinha, era conseguir dar resultados através de alguns processos novos e a melhoria de processos que já estavam há algum tempo rodando dentro da equipe, dentro da empresa. Como eu tinha muitos líderes dentro dessa equipe, eu comecei a perceber um comportamento que ele acaba sendo padrão em outros times, e eu fui ver isso ao longo do tempo. E ali eu percebi uma oportunidade de desenvolver um método ou uma metodologia que pudesse ser traduzida em qualquer atmosfera de liderança, mas principalmente dentro de um time que precisasse buscar resultados. Eu tinha líderes com vários níveis de experiência. Alguns começando seu primeiro papel de liderança, primeira vez assumindo um cargo de líder, e outros já no estágio de liderança há algum tempo, mais de 5 anos já liderando, e outros líderes que vieram de uma formação diferente da esfera onde estavam sendo inseridos, ou seja, não tinham conhecimento especificamente da parte operacional, da parte técnica do processo daquela equipe que eles estão assumindo, mas tinham já uma experiência em liderar pessoas, gestão de resultados e coisas assim. Começamos a trabalhar e comecei a perceber que alguns comportamentos são universais dentro de equipes e onde envolve pessoas. Principalmente quando o bicho está pegando, quando tem dificuldades, quando tem desafios a serem superados, as pessoas tendem a puxar o assado para o seu lado, né, para a sua brasa. E aí cada um tenta cuidar do seu umbigo, porque é uma forma de defesa. E quando tem mais líderes envolvidos nesse processo e cada departamento entende que o seu é o mais importante no contexto, isso fica muito mais evidente de ser percebido. Outra coisa que eu percebi, quando se tem muitos desafios, muita coisa a entregar, os líderes tentam abraçar tudo de uma vez só e tentam sair que nem loucos tentando resolver tudo, né? E aí eu fui buscar no universo militar inspirações para fazer analogias e trazer técnicas que eu pudesse adaptar para dentro do universo corporativo, no universo de empresas, né? Eu tive sempre muito perto de equipes de segurança, do conceito militar de liderança, sempre gostei de estudar sobre esse mundo, líderes históricos que nos deixaram muitas lições do que fizeram. Suas histórias mostram o quanto a estratégia, mas principalmente a visão de um líder, ele é fundamental para o resultado. Então busquei inspirações para trazer para dentro da equipe algo que eu pudesse unir as pessoas que estavam ali, mas principalmente desenvolver as lideranças, independente do estágio que elas estavam. E percebi algumas coisas importantes. Primeiro, que a visão integrada não existe quando se tem um caos e quando eu não tenho claramente os resultados que todos precisam buscar, independente dos caminhos que vão tomar.
Esse é um primeiro desafio. E eu comecei a buscar nomenclaturas que dessem um rótulo, que dessem uma identidade ao que a gente tinha de desafio, mas principalmente de entrega naquele momento e que pudesse rapidamente unir todos. Busquei na atmosfera dos atiradores de elite inspiração para criar o método Sniper. Naquela época eu não tinha esse nome, mas é onde acaba hoje então o contexto do conceito Sniper e nasce assim. Percebi que os atiradores de elite têm um mindset, um processo operacional e mental muito interessante, que é identificar dentro de um cenário caótico de desafio os alvos específicos para os seus resultados. No caso do Sniper, literalmente acabar com uma ameaça, derrubar o inimigo, enfim, o contexto todo mundo já sabe. Mas eu percebi que existem dois grupos básicos de atiradores de elite: o franco-atirador e o Sniper. O franco-atirador, ele é um atirador de elite, mas ele tem um processo de entrega muito próximo da equipe operacional, muito próximo da execução. E quando tu traz para um conceito de liderança dentro das empresas, a gente vê muitos atiradores de elite, que talvez alguns conheçam por aqueles apagadores de incêndio, né? Então, assim, o cara é muito bom em apagar incêndio, é muito bom na execução de um processo, né? Ele não é bom, por exemplo, em entender um contexto e pensar mais a médio e longo prazo. Então é aquele líder que trabalha muito esforço, muito suor, muita dedicação e pouco resultado, pouco entrega, porque está muito próximo da execução onde seu time naturalmente deveria estar atendendo essa entrega de resultados. Então, entendendo que o franco-atirador é um cara mais executor, eu percebi que dentro da equipe existiam muitos líderes franco-atiradores. Aqueles caras que se eles não estivessem na equipe, a equipe não performava. Que se eles não tivessem ali, os problemas não eram resolvidos, e ele entendia que os problemas, ou seja, os alvos dele, uma vez que tinham ali que ele pudesse ser o cara que resolvesse a parada, ele se sentia importante como líder. E é uma visão míope do processo quando a gente pensa em médio e longo prazo, e quando eu penso em entender e transformar a minha liderança em uma arma de crescimento de carreira, mas principalmente desenvolvimento de pessoas, né? Quando eu vou para o outro lado, entendo o Sniper é um cara mais estratégico, alguém que tem alvos mais específicos de maior relevância, pensa mais a médio e longo prazo, apesar de ter uma imediata ação. E também o Sniper é um cara que consegue ler a atmosfera de maneira mais rápida, mas atuar de maneira mais estratégica, mais objetiva. Então, nesse contexto, eu comecei a perceber que os dois grupos precisam ter alvos muito claros. Mas o que um não tem e que o outro tem é que alguns alvos são muito mais relevantes e têm muito mais eficiência no contexto. Olhando para o lado do sniper do processo, identificar o alvo, entender a atmosfera, buscar informações de um spotter, por exemplo, a gente vai explorar um pouquinho mais essa figura mais à frente. Ler o cenário, ver qual ferramenta, qual calibragem da arma mais importante para atingir aquela meta. Entender qual é o momento certo. Apesar de já ter um start para o tiro, o sniper espera o momento certo para que aconteça. Ele recebe informações, se concentra, sabe que alguns processos demoram, sabe que a atmosfera muda, e todo esse conceito de sniper, traduzindo para dentro da liderança, acontece no dia a dia de todas as empresas do mundo. Feito isso, eu comecei de maneira muito gradativa a trazer para dentro da equipe esse conceito e traduzindo, obviamente, para o desafio de liderar pessoas. Então, identificar os alvos é o principal passo, ou o primeiro passo que a gente tem que dar como líder sniper. O que é esse alvo? O que é identificar esse alvo? O que é esse passo? Saber, dentro de tudo aquilo que eu preciso entregar, o que tem mais relevância. É o famoso Pareto. Aqueles 20% das tarefas que vão gerar 80% do meu resultado. Esta é a primeira análise. Esse é o primeiro alvo a ser entendido pelo líder sniper. E isso vai ficando de maneira tão mecânica que fica rapidamente identificável, pelo líder sniper. Só que isso é um processo. Isso precisa ser entendido, e cada contexto, cada a esfera de atuação, obviamente, vai te exigir uma visão diferente. Por exemplo, uma área de vendas, meu principal alvo é uma área operacional é outro. Eu preciso entender dentro dessas áreas, dentro de uma área administrativa, de uma área de RH, de uma área de estratégia, qual é o meu principal alvo. Pegar ele e começar a atingir ele rapidamente. Por que isso é importante? Porque esse movimento, no momento inicial de um processo de liderança, ou de uma jornada,
ele começa a te dar uma base na tua pirâmide de liderança. E essa base é atingir os alvos mais óbvios, aqueles de maior relevância. Parece bobo, mas quando eu começo a construir esse caminho, os outros alvos começam a ser atingidos de maneira até mais tranquilas. Qual é o problema disso? É que às vezes o alvo de maior relevância, ele é um alvo difícil de ser atingido. É complicado. E aí que entra um processo sniper de liderança. Quando tu pega um alvo grande, algo complicado de ser atingido, e quebra ele em vários alvos menores, e começa a distribuir no time todo, tu começa a perceber que a construção do atingimento do alvo maior, ela se torna até mais fácil. Quando tu imagina um sniper, ele está ali com uma missão principal, que às vezes é, uma vez já identificado o alvo, ter que agir e neutralizar a ameaça, enfim, neutralizar o inimigo, que no caso é a meta não atingida. Mas ele está numa atmosfera que ele recebe informações, que ele lê cenários, que para que ele possa entrar em ação, isso tudo tem que estar encaixado. Por exemplo, informações, por exemplo, saber do teu time de táticos avançados o que está acontecendo, buscar informações mais técnicas, calibrar a sua arma. Então há um cenário, um contexto que o sniper aplica para dar um tiro perfeito. E no conceito de liderança sniper, isso funciona da mesma maneira. Quais ferramentas, quais indicadores, quais informações podem definir qual o meu principal alvo naquele momento. Quando tu entra numa equipe, talvez o principal alvo é entendido por todo mundo, que esse é o alvo, esse é o cara, esse é o que a gente vai buscar. Mas naquele momento que tu está assumindo a equipe, talvez não seja. Porque tu precisa ajustar alguns desencaixes, precisa validar algumas visões e talvez esse seja o teu maior alvo de relevância. Então, por exemplo, se eu estou numa equipe de vendas e meu principal alvo é vender determinado produto, porque essa é a meta mais agressiva, talvez entender onde está as possibilidades de venda desse produto seja o meu principal alvo antes mesmo de eu pensar em vender. E aí eu planejo melhor o meu processo. Obviamente estou fazendo uma analogia bem simples nesse sentido. Na minha área de custo, na minha área mais operacional, talvez a minha principal entrega seja um determinado produto, mas na verdade talvez a organização da equipe para trabalhar junto e aí ser mais produtiva seja o meu principal alvo como líder. E esse entendimento é o que a gente vai desmembrar para você no conceito de sniper. Então, os 3 pilares do sniper é alvo, ferramentas e ambiente. Vamos começar a falar sobre alvos. Como eu identifico os alvos? Entender qual o alvo principal para atingir no momento que tu está assumindo, obviamente, uma equipe. Seja pela primeira vez, seja trocando, obviamente, desafio, assumindo uma equipe nova, algo que tu não domina, mas que naturalmente o processo sniper vai te ajudar a atingir os teus resultados. E uma coisa principal que o sniper sabe, dentro do contexto sniper de trabalhar de empresas, todos os meus alvos têm que ter relevância financeira. Todos os meus alvos têm que gerar grana, têm que trazer dinheiro para o negócio, aquilo que o negócio valoriza. Isso é o foco principal? Não. O foco principal é entender que os meios vão me levar com resultados. Então, os fins qualificam os meios. Os caminhos que eu escolhi para atingir os resultados é que vão qualificar essa minha entrega. Então, esse entendimento é fundamental. Então, o líder sniper sabe que aí é uma regra geral para a liderança sniper, que os meus resultados são potencializados através do desenvolvimento da minha equipe. E que os meus resultados devem ser medidos sempre financeiramente. Entendido isso, a gente vai para o próximo passo, que é entender e como ter estratégia de mapear alvos dentro da minha atmosfera de trabalho. Vamos lá?